Amém? Gênesis capítulo 28, de 10 a 17, a Bíblia diz assim, você pode acompanhar na projeção. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã, e chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras ali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Eu estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá. Eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei, enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra no nosso coração. Amém? Vamos orar? Pai, nós suplicamos a tua misericórdia, a iluminação do teu Espírito, para que a partir deste texto vivo da tua palavra, Senhor, consigamos ouvir a tua voz e compreender aquilo que tu tens para nós nesta noite, aquilo que tu queres fazer com cada um aqui, Deus. Eu te peço que cada coração seja terra fértil, acessível, pronta para receber a semente poderosa da tua palavra. Tem misericórdia da gente, Pai, tem misericórdia de mim, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. O tema sobre o qual vamos refletir nessa noite é sonhadores. Sonhadores. Queridos, você já parou para se perguntar por que muitos dos nossos sonhos não se realizam? Uma coisa nós sabemos, a nossa mente, ela é fértil. E dependendo das circunstâncias nas quais estivermos envolvidos, nós temos uma tendência de produção de pensamentos e de reflexões e inclusive de sonhos influenciados pela circunstância que estamos vivendo. Muitas pessoas confundem esses sonhos como sendo sonhos de Deus, mas na realidade é uma espécie de descarga mental, ou seja, você está exposto a tanta tensão, você está exposto a tantos problemas, você está com a sua mente tão cheia que uma das formas de suavizar essa carga de pressão emocional e psicológica na sua vida é você tendo sonhos. Isso faz parte da humanidade. Mas isto também faz parte da soberania, do poder e do direito que Deus tem de exercer a sua divindade no seu relacionamento com os seus filhos. Não se questiona os métodos, os meios que Deus usa, em particular, quando olhamos para os relatos do Velho Testamento, os relatos que Deus usou, os expedientes que Deus usou para fazer conhecida a sua vontade, para revelar o seu querer, para apontar caminhos, para corrigir rumos. Nós sabemos aquilo que a palavra de Deus diz e isto é verdade. Jesus Cristo é a personificação completa, absoluta e poderosa da revelação de Deus. Ele é o verbo encarnado. A Bíblia diz que ele é a expressa imagem da sua pessoa, que Deus aprove fazer habitar nele toda a plenitude da divindade. Em Efésios vai dizer que Deus fez, Efésios 1:10, que Deus fez convergir em Cristo todas as coisas, tantas no céu quanto as da terra. Ou seja, Jesus Cristo é a revelação máxima de Deus, completa, total, perfeita, absoluta. De forma que, se queremos saber o que Deus tem de vontade dele para a nossa vida, nós somos remetidos diretamente à pessoa de Jesus, aos ensinos de Jesus, à vida de Jesus. Isto é fundamental para nós.
Isto é inquestionável. Nós também sabemos que na nossa individualidade, na nossa intimidade com Deus, na forma como nos relacionamos com Deus, Deus usa algumas formas para nos inclinar à compreensão da sua vontade. E neste campo, nesta seara, eu não semeio, sabe? Eu respeito. E a gente aguarda aquilo que a gente chama de testificação do Espírito, confirmação da palavra, confirmação pelos frutos, e isto envolve também os sonhos que algumas pessoas têm. Mas agora, o que eu estou falando são de questões que a gente projeta. Nós temos o direito de sonhar. E ai daquele que não tem um coração, sabe, que sonha, que aspira, sabe, que deseja, que quer, e via de regra, a não ser que o nosso coração ele seja demasiadamente e intencionalmente ruim, ninguém deseja algo mal. As pessoas desejam coisas boas para si, para os seus, a não ser aqueles de caráter completamente desvirtuados e passam o tempo inteiro maquinando mal para obter vantagens para si. Também não vou entrar nesse caminho e discutir esse tipo de comportamento, personalidade e caráter. Não vou fazer nada disso, não é minha seara. Mas eu quero parar e perguntar para a gente, a título de introdução, nessa reflexão, é por que muitos de nossos sonhos, eles não se realizam. E muitas pessoas acabam cultivando, sabe, e contabilizando uma série de decepções e frustrações, porque algumas coisas que sonharam a despeito de boas, a despeito de louváveis, elas não aconteceram em suas vidas. A pergunta é, será que é porque sonhamos alto demais? Será que é porque a gente, como é que eu vou dizer? A gente adotou aquele espírito visionário, sabe? E pensou uma coisa assim completamente fora da nossa realidade, porque isso é possível. Isso é possível. Isso não exclui a necessidade que temos de pensar exponencialmente. Sempre que vamos planejar algo para a gente, sempre que vamos desejar algo para a gente sempre precisa tirar um pouco mais longe, sabe? Para a gente poder chegar o mais próximo possível daquilo que é o ideal para a gente. Isso chama-se pensamento exponencial, né? Por exemplo, uma das metas para o ano, já vou até adiantar que eu vou falar no sermão da semana que vem, tá vendo? O negócio fica fervendo na mente, vou dar informação. Uma das metas, né, minhas, né, da igreja para o ano de 2021 é aumentarmos a membresia da igreja em 50%. Quanto é 50% hoje? Quanto? Não sei, porque eu não parei para poder fazer conta de número, de quantos a igreja tem de membresia, mas eu parei e olhei no visual, e eu quero que esse lugar não caiba. Eu quero que esse lugar não caiba. Sabe por que eu quero? Eu quero porque eu sei que Deus quer. Eu quero porque Deus quer que cada vez mais pessoas, sabe, recebam a Jesus, entrem por aquelas portas, sejam restauradas, sejam cuidadas, sejam tratadas. Eu tenho dito para cada pessoa que chega para a gente, vai para o gabinete, conversa comigo, sabe, gente que vem de outra igreja, gente que se converteu, gente que vem machucada de outros lugares, diz, olha, se Deus está colocando você aqui, Ele está colocando debaixo do nosso guarda-chuva, deixa eu frear aqui a minha velocidade. Deus está colocando você debaixo do nosso guarda-chuva para que cuidemos de você, pelo tempo que Ele mesmo determinar, dentro desse tabuleiro chamado Reino de Deus, que Ele move as peças quando Ele quiser, para onde Ele quiser, e eu fico feliz, porque Deus, num determinado momento da sua vida, eu não sei quanto tempo, eu espero que até o final dela, Ele colocou você aqui, porque Ele está entendendo que esta igreja é capaz de cuidar de você. Então eu fico feliz e eu quero que isso aconteça. Se você imaginar que, por exemplo, nós temos aqui hoje 200 lugares, eu estou falando de 100 pessoas. Hoje não temos aqui, a capacidade da igreja é de 200 lugares. Hoje não temos isso aqui por causa das questões que dizem respeito a esse processo pandêmico. Então, a gente sabe que a gente precisa pensar exponencialmente, mas às vezes alguns sonhos não acontecem porque nós sonhamos altos demais. Será que é porque não nos esforçamos o suficiente? Porque às vezes, queridos, nós temos sonhos,
E sonhar é igual você escrever no papel. O papel aceita tudo que você escrever. Tudo. A questão é o quanto de esforço, de empreendimento, de sacrifício, sabe? O quanto de trabalho isso vai exigir e se você está disposto a pagar este preço. Se você está disposto, por exemplo, a abrir mão de determinadas coisas por um outro benefício, algo maior, porque, queridos, nada sai de graça. Nada sai de graça, tudo tem o seu custo. Tudo tem o seu custo. Até aquilo que você recebe de graça não saiu de graça. Para você saiu, mas para quem o fez, não saiu. Percebe como funciona? Então, queridos, eu estou mais propenso a acreditar que, mesmo sendo estes dois argumentos bastante plausíveis e possíveis, muitos dos nossos sonhos, eles não se realizam por uma razão. Sabe qual? Porque são nossos. Porque são nossos. Não são de Deus. Não fizeram parte no seu relacionamento com Deus, do compartilhamento com Ele, para, sabe, ser avaliado, atestado, aprovado ou não. Muitos não acontecem porque eles não fazem parte do sonho de Deus para nós. O grande desafio para que nós sejamos ainda mais felizes é aprendermos a sonhar os sonhos de Deus, sonharmos os sonhos de Deus. E, olha, eu já ouvi tanta mensagem sobre esse negócio de sonho, que eu fico, honestamente, com medo de ser irrelevante naquilo que eu vou tratar. Porque isso é algo que mexe tanto com o nosso emocional, e mexe tão pouco com a nossa vida prática, sabe? Porque você trata dentro de uma faixa de mentalidade meio etérea, sabe? Meio vaporenta, um negócio assim meio, sabe? Meio sem substância. O que são os sonhos de Deus? Está aí uma pergunta boa para a gente tentar responder. Será que a gente consegue responder? Queridos, os sonhos de Deus são os seus desejos mais profundos para nós. São aquelas coisas nas quais Ele está disposto a investir a movimentação do seu próprio reino para fazê-los realizar, para que nós sejamos felizes, mas para que também, no engendramento deste plano bendito eterno, do qual Ele nos insere, ou no qual Ele nos insere para sermos parte, esse plano avance. É o caso específico de Jacó. Não era o tratamento específico de um capricho pessoal, sabe? De um atendimento de um filho que estava carente, sabe? Do atendimento e do socorro a um servo que estava passando por um momento, sabe, turbulento e atribulado da sua vida. Não, havia todo um esquema a partir de um plano eterno de Deus por trás daquela história. E Jacó passava por esse plano. E aí, eu quero refletir com vocês 3 questões para a gente poder aplicar para a nossa vida sobre o que a gente precisa entender sobre os sonhos de Deus a partir dessa experiência de Jacó. Porque neste texto, Jacó sonhou um sonho de Deus, algo de Deus para a sua vida. E ele precisou ouvir Deus dizer isso para que ele compreendesse aquilo que ele estava vendo naquele sonho. Então vamos lá. Vamos fazer as nossas aplicações. Como Jacó, queridos, precisamos entender que os sonhos de Deus nos levam a ver o céu aberto no meio da escuridão que nos cerca. Ou seja, eu preciso entender que eu estou no escuro. Eu preciso entender que eu estou num ambiente desfavorável. Eu preciso entender que esse ambiente muito provavelmente não mudará, mas que existe algo maior por cima dele, que está levando a minha vida em consideração. Deu para perceber? O que diz o texto? Verso 12. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra,
e seu topo alcançava os céus. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Deixa eu falar sobre o ambiente escuro da vida de Jacó. O ambiente escuro da vida de Jacó não era aquela noite. Aquela noite era uma pernoite. Ele ia dormir, no outro dia ele começou a caminhada, o sol baixou, não era prudente caminhar à noite, ele encontrou um lugar, encontrou uma pedra para poder descansar, fazer de travesseiro e foi dormir. O problema foi como Jacó, e qual foi o Jacó que chegou até ali. A vida de Jacó, a situação dele era complicada. Jacó estava fugido de Berseba. Se você lembra da história, você vai saber muito bem qual foi o motivo. Aliás, a vida de Jacó é cheia de motivos excludentes. É cheia de motivos que o colocam como aquela pessoa que eu falei outro dia para vocês, um IR. Lembra disso? Indico com restrições. Sempre tem aquelas pessoas que são IR, né? Profissionais que são IR. Ele trabalha até bem, mas tem restrições. Você não pode deixar ele sozinho. Se você deixar ele sozinho, ele vai sair, vai para o bar, vai beber, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tem algumas restrições, mas se você ficar me monitorando, o cara vai render. Né? Mas se você ficar em cima o tempo inteiro, senão, ou seja, indico com restrições. A vida de Jacó era cheia de restrições. Ele já nasceu com restrição. O nome dele é resultado da restrição com a qual ele nasceu. Sua mãe estava grávida de gêmeos, 2 nações nasceriam daquele ventre, foi o que foi profetizado, né? Uma serviria à outra, ou seja, a maior serviria à menor. Esaú saiu primeiro, todo peludinho, todo cabeludinho, saiu Jacó peladinho, os dois pelados obviamente, mas saíram peladinho, de pele e tal, e a mãozinha de Jacó agarrada no pezinho de Esaú, e por isso ele recebeu o nome de Jacó, usurpador. A vida de Jacó segue nessa toada. Segue nessa toada. Um dia Esaú chega cansado, Jacó está preparando um guisado, está preparando, um prato show de bola, e Esaú chega e pede, olha, deixa eu comer desse negócio aí, eu estou com fome e tal. Jacó olha para ele e fala assim, de graça? Não. Me vende a tua primogenitura. Esaú está com fome, estou quase morrendo, de que me serve minha primogenitura? Não, quero que você faça juramento, disse Jacó. Malandro, né? Seu irmão. Olha como é que era o ambiente escuro da vida de Jacó, está vendo? E aí Esaú vai e entra nessa, não estava inocente na história, conscientemente vai e vende, por um prato de lentilhas, um guisado, né, um bocado de vinho, a sua primogenitura, o direito de primogenitura. Ou seja, a herança do seu pai, a herança de Isaac, não seria mais de Esaú, seria de Jacó. Toda herança. Esaú, olha para Isaac, seu pai, já cego, enxergando mal para chuchu, enxergando nada. Isaac vai e manda chamar Esaú para que ele fizesse, aquele guisado, aquela caça bem preparada, aquela comida gostosa que ele gostava de comer. E ele manda Esaú ir caçar, para que quando voltasse, ele comesse e preparasse para ele aquele guisado, aquele prato, e para que ele pudesse comer e se deleitar, para que depois o abençoasse. Sai Esaú para a caça. Quem estava ouvindo por trás da cortina? A esposa. Rebeca estava ouvindo. Esaú era amado por Isaac, por conta de Esaú ser caçador e fazer esses pratos para seu pai. Mas Rebeca amava Jacó, porque Jacó era homem de casa, de cabana, de cuidar das coisas. E ela falou, corre agora, pega lá das ovelhas do rebanho, que eu vou preparar a comida do jeito que seu pai gosta, e você vai lá e vai servir para ele. Mas como? O meu irmão é cabeludo, todo cheio de pelo. Meu pai vai logo perceber. Faz o que eu mando, que eu dou jeito nisso. Preparou a comida. Veio Jacó,
botou um bocado de pelo de carneiro no pescoço, no braço, vestiu umas roupas e foi se apresentar para o pai quase cego. O pai desconfiou, rapaz. Quem é você? Eu sou Esaú. Essa voz não é de Esaú não, mas esses pelos, não tem aquele papo? Não, a voz é a mesma, mas os meus cabelos, né? Enfim, Isaac vai e come, abençoa Jacó. Quando Jacó sai, chega a Esaú para poder falar com o pai que tinha feito o que tinha pedido. E o pai vai e revela que o irmão dele o havia enganado. Esaú rebelde, chateado da vida, zangado da vida, ele vai e faz outra coisa que o pai não queria que fizesse, que ele tomasse uma das mulheres cananeias. Ele foi lá e pegou uma filha de Ismael, uma filha do seu tio. Jacó, orientado por Isaac e por Rebeca, mete o pé, vai embora. E recebe a recomendação, olha, vai para Padã-Arã, lá para a casa do teu tio Labão, e toma lá uma de suas filhas como esposa, e fica lá, até que a ira do seu irmão se aplaque, fica lá. E aí Jacó vai embora. No meio do caminho ele para. Como é que estava a cabeça daquele cara? Um mar de armações, uma vida negra, uma vida escura, sabe? Quando eu digo uso essas expressões, eu quero que vocês entendam, porque é a expressão que a Bíblia usa para dizer que quando não falta luz, quando não falta clareza, sabe? Uma vida completamente cheia de restrições e de problemas. E ali, o que acontece? Jacó sabia que o seu futuro ele não era só incerto, o seu futuro era inseguro. Ele não tinha segurança nenhuma. De que ele necessitava? Do que eu e você necessitamos quando nos encontramos em situações em que está tudo escuro ao nosso redor. A gente precisa de direção. Não é? Quando alguém está no mar e perde as referências e perdem os instrumentos de navegação, a única coisa que sobra é procurar luz. E onde é que ele procura a luz para pegar a orientação? No céu, vai se guiar pelas estrelas. É que nem pastor quando conduz ovelhas pelo deserto, ele fica sem referência, sabe por onde ele seguia? Ele seguia pelas estrelas. Seguia pelas estrelas. Ele precisava de luz, algo que desse, algo que fosse um sinal, algo que desse alguma esperança para ele. O que Deus fez? Deus deu um sonho. Queridos, o que eu quero que a gente compreenda nessa hora é que sempre, nos momentos mais nebulosos, essa era a palavra que eu estava procurando, nebulosos da nossa vida, sabe, nos momentos mais opacos da nossa vida, sabe, sempre há uma direção de Deus nesses momentos escuros e solitários de nossa vida. A gente continua tendo o olhar de Deus sobre nós, e Ele tem, sabe, um mecanismo próprio dele para dar direção a cada um de nós. No caso de Jacó, ele deu uma visão de uma escada que descia do céu à terra, e os anjos subiam e desciam, e o Senhor estava do lado dele. Pensaria eu no lugar de Jacó, com todo o histórico sobre as minhas costas, e estou perdido, eu estou devendo e não é pouco. Eu estou errado e não é pouco. Eu tenho restrições e não são poucas. E imagino eu, estou lascado, estou perdido. Não importa como é que você se sente, olha para mim, em nome de Jesus. Importa o plano que Deus tem para a tua vida. Importa são os pensamentos que Deus tem a seu respeito.
E você talvez não os saiba. Talvez você não os conheça. Mas Deus quer revelá-los a você. No seu particular. Quer tratar com você, no seu coração. Por mais atribulada que esteja a situação na sua vida. Por mais difícil que seja esse momento que você esteja vivendo. E você sabe do que eu estou falando, porque você está vivendo. Deus tem direção, Deus tem norte. Passamos agora pelo Natal. Deus tem uma estrela que nos conduz até Belém. Sabe, Deus tem, sabe, o raiar de um arco-íris para dizer para a gente: olha, não vai ser mais dessa forma, eu vou fazer diferente, eu estou dando uma nova chance, eu estou dando a você uma nova possibilidade. A direção de Deus para aquele que se sente sozinho, para aquele que se sente desamparado, para aquele que olha para si e percebe-se devedor. E cá entre nós, devedores, estamos eu, você e a torcida do Flamengo, amigo. Não só do Flamengo, todos. Devedores estamos todos nós. Mas Deus tem direção para a nossa vida. Amém? Então vamos avançar um pouquinho mais. Em segundo lugar, a gente precisa entender, assim como Jacó, que os sonhos de Deus nos levam a acreditar no tudo quando não se tem nada. Nos levam a acreditar no tudo quando não se tem nada. Versos 13 e 14, a Bíblia diz assim para a gente: ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Como assim, cara pálida? Como assim? Eu estou fugido da casa de meu pai. Meu irmão quer comer meu fígado com farofa. Sabe? A minha fama já deve ter chegado a meu tio. E quando ele vai viver com Labão, ele lida com outro Jacó, porque Labão também não era fácil, né? Então é Jacó lidando com um Jacó pior que ele. Mas isso é outra mensagem, outra história, deixa isso para lá. Como assim? Eu não tenho nada. Eu estou indo para Harã, por recomendação do meu pai e da minha mãe, para ver se eu consigo construir alguma coisa na minha vida. E Deus, não faça pequeno aquilo que eu criei para ser grande. Não olha para essas coisas como sendo pequenas, porque é através delas que eu vou fazer com que essas coisas se tornem grandes. É justamente com essa família que você vai construir lá com Leia e com Raquel, que eu vou fazer que você entre, sabe, nesse processo, nessa cadeia de cumprimento de promessa que começou com Abraão. Você não está entendendo ainda, mas o que eu estou dizendo para você é que você vai fazer parte de algo que você nem imaginava que o seu nome faria parte, porque até então você conhece o Deus de Abraão e o Deus de Isaque. Daqui à frente, daqui a alguns anos, a sua descendência e aqueles que vierem vão conhecer o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e vão conhecer aquele nome que vai ser substituído, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Sabe por quê? Por causa desse encontro que a gente está tendo aqui agora. Então não tenha por nada aquele momento que eu tenho com você para transformar em tudo. Você não tem nada agora, porque o tudo que você precisa, você tem que receber pela fé, porque está na minha mão. Está na mão de Deus. Está na mão do Senhor. Naquela noite escura, sabe, insólita, naquele lugar insólito, que ele passou a fazer parte da cadeia do cumprimento da promessa de Deus, feita a Abraão e a Isaque. Ele estava sozinho, sem nada, mas começando a fazer parte do tudo. Sabe qual era o tudo? O plano de Deus. O sonho de Deus para a vida de Jacó. Custou barato não, gente. Você sabe disso. Você continua lendo a história de Jacó, e eu não vou falar aqui sobre o restante da história de Jacó. Você vai ver que não custou barato não. Não foi não. A mudança do nome de Jacó, o que ele sofreu todos aqueles anos com Labão, o encontro dele com Esaú,
Não foi algo barato, não. Mas fez parte do sonho de Deus. E Jacó se tornou uma referência de fé. Acredite você. O usurpador deu lugar àquele que luta com Deus e com os homens e prevalece. Percebeu? O que eu quero dizer? Queridos, quando somos parte do plano de Deus, Ele nos alcança onde estivermos. Você pode fugir, foge, corre da sua vocação, corre mesmo, foge, Deus te pega. Ah, polícia, ladrão, hein? Quem teve infância? O pessoal da agora não sabe não. Quem aqui brincou de polícia, ladrão, garrafão? Ah, garrafão era bom, né, gente? Garrafão era bom, né, Fabinho? Né? Deus está marcando o teu pé, vaso. Deus está olhando para você, varoa, que está fugindo dele. Deus está falando com você, que está aí, ó. Vem à igreja, senta, assiste culto, não se envolve, gosta do culto, gosta da celebração, até gosta do pastor, entendeu? Da mensagem e tal, mas não quer nada com nada, não. Quero não, entendeu? Quero não. Eu quero chegar lá, assistir meu culto, adorar, receber a direção da minha vida. Ora, te esperem. Deus te pega, hein? Lembrei agora de cuidado com a cuca, que a cuca te pega. Deus não é a cuca não, mas Deus te pega na curva. Deus cerca você lá na frente e fala assim, olha só, você vai fugir da felicidade para a tua vida até quando? Porque eu não sou teu inimigo não. O que eu quero para você vai te realizar, ainda vai fazer parte do plano de Deus, do reino de Deus ainda, do engendramento daquelas peças, daquelas engrenagens, sabe? O encaixe daquelas engrenagens do reino de Deus. E você fala assim, como eu podia imaginar que Deus me usaria desta forma, neste lugar, com essa gente, para essas pessoas? É porque a gente não tem condição de acompanhar, de alcançar os pensamentos de Deus. E ainda bem que é assim, porque o que nos sobra é vivermos pela fé. E é justamente pela fé que agradamos a Deus, é com fé que a gente agrada a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, importa que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe, que Ele é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. E em último lugar, como Jacó, precisamos entender que os sonhos de Deus nos levam a crer que Deus não desistirá de nada a seu respeito. Crer que Deus não desistirá de nada a seu respeito. Verso 15. Estou com você e cuidarei de você. Aonde quer que vá, deixa eu ler direito, né, gente? Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. E eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei, enquanto não fizer o que lhe prometi. Meu amigo, eu acho que eu infartaria. Com essa minha saúde ótima e com esse... Lógico que a minha saúde não está horrível, minha saúde está boa. Mas com esse corpo esbelto, com essa concentração razoável de lipídio, né, tecido adiposo, eu acho que eu infartaria. Primeiro eu estou fugindo. Paro para pernoitar, para dormir num lugar aí, tudo escuro, sem nada, sem ninguém. Estou dormindo com cabeça na pedra, nada confortável. De repente eu tenho um sonho. E quando eu estou nesse sonho, eu vejo um anjo subindo e descendo. Eu estou pensando assim, minha vida acabou agora, Deus vai me levar. Só faltava ser a morte com um facão do lado assim, né? Facão não, como é que é o nome da ceifa, né? Como é que é o nome daquilo? A foice, obrigado. Né? Com aquela foice, só faltava ser a morte com a foice do lado assim, ó, chegou a tua hora em vaso. Né? E aí Deus vem para o meu lado, eu percebo que Deus está do meu lado no sonho, e Deus me faz promessas. Deus diz que vai cuidar de mim. Será que esse cara não está me confundindo com alguém, não? Não. Deus não se confunde. Quando Deus olha para você, Ele sabe que é você que Ele quer. E Ele não sabe somente que é você que Ele quer, Ele sabe para que Ele quer você.
E você quer saber? Ele não está pensando só nele, está pensando em você. Porque você não vai encontrar realização, satisfação plena, prazer na vida, enquanto não viver a vontade de Deus para você. E aí Deus vai e faz promessa. Eu, no lugar de Jacó, infartaria. O que Jacó viu? O que Jacó viu foi maravilhoso, foi espiritual, foi marcante, foi inesquecível. É tão inesquecível que eu me lembro que na casa da minha avó, a minha avó tinha alguns quadros que retratavam algumas passagens bíblicas, né? Tinha aquele quadro bonito da porta estreita e do caminho espaçoso. Quem já viu esse quadro? Né? Ela tinha aquele quadro da Arca de Noé. Já viu aquele quadro da Arca de Noé? Que legal, ela tinha aquele quadro também. Ela não tinha esse quadro da escada de Jacó, não. Mas quando eu estava pesquisando as imagens, eu vi um monte de imagenzinha daquela. Pô, isso aqui poderia virar um quadro, né? Do sonho de Jacó. Que legal. Que legal. A imagem que Jacó vê é um negócio extraordinário, maravilhoso. Mas não é mais importante do que aquilo que ele ouve. Não é mais importante que aquilo que ele ouviu. E o que ele ouviu começou a reverberar, começou a ecoar dentro dele de tal maneira, que quando ele se apresenta de novo numa batalha com o anjo do Senhor, essas promessas lhe são lembradas. Sua história, a história de Jacó, era marcada pela má reputação. Como eu já disse para você, desde o nascimento. Mas Deus mostra que o importante era o que Deus tinha preparado para ele. Agora preste atenção a uma coisa que eu vou dizer. O que Deus fez com Jacó? Deus não fez ali nada prático, objetivo. Não. Ele deu algo para exercitar a fé de Jacó. Sabe o que é isso? Deus não permite que sigamos sem uma promessa para crer. Quando nós temos o nosso encontro com Ele, mesmo nos momentos, sabe, mais nebulosos da nossa vida, sabe, mais escuros da nossa vida, e a gente precisa prosseguir, e a gente está cheio de inseguranças sobre o futuro, e quem sabe até mesmo com medo do passado, Deus não nos deixa sem uma promessa para crermos. Você vai, mas você vai crendo, eu vou fazer algo por você. Então você acredita que em algum momento esse algo vai acontecer, e a promessa de Deus, ela vai além. Ele diz assim, olha, eu estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. E diz, eu vou te trazer de volta. Ele está dizendo, olha, não adianta, sem a minha companhia você não fica. Eu fico de olho em você. Eu sei, Jacó, você é um perigo para você. Por isso eu fico perto de você. Eu fico do seu lado. Eu vou estar te acompanhando. Eu vou estar indo com você. E eu não vou sossegar até cumprir aquilo que estou prometendo a seu respeito. Sabe, meu querido, a vantagem de servirmos a Jesus, a vantagem de servirmos a Deus, e que nós não servimos a um Deus que nos monitora de longe, via GPS de celular, não, amigo. Nós não estamos nos relacionando com um Deus que baixa um aplicativo, coloca alguma coisa na sua vida, entendeu? Para ficar monitorando de longe quais são os seus passos, onde é que, ele está ali agora, está lá no centro de Niterói, lá, sem vergonha, vai pegar as barcas, vai atravessar, o que ele vai fazer no Rio, hein? O que você tem na cabeça, hein, garoto? Não, Ele está com você, todos os dias, até a consumação dos séculos. O Espírito de Deus, Ele habita em você, para te guiar em toda a justiça, para te guiar em toda a verdade, para dizer para o seu coração o mesmo que disse para Paulo, olha Paulo, passa a Macedônia lá, ajuda os macedônios, e Paulo vai e muda de rumo da sua vida. Ele está nos acompanhando para construir essa história, esse plano bendito. Sempre lembrando das promessas que nos fez. Ele diz, olha, eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. Eu já disse isso aqui algumas vezes. Certa vez me perguntaram sobre qual era a maior promessa de Deus na Bíblia. Eu pensei por um pouquinho de tempo e Deus logo me deu o insight. Deus logo iluminou. Eu falei, é aquela da qual depende todas as outras. Qual é? A promessa da sua presença.
Dela dependem todas as outras promessas. É Deus comigo, é Deus com a gente, é Deus com você. Meu querido, preste atenção numa coisa que eu vou dizer: os sonhos de Deus vão inevitavelmente levar você a um encontro pessoal com Ele. Jacó teve este encontro num sonho, depois teve um encontro pessoal com o anjo do Senhor. Há teólogos que afirmam que quem batalhou ali foi Jesus. Não vou entrar nessa questão não, seria uma teofania, deixa isso para lá, depois a gente, num outro episódio, a gente discute esse negócio, tá? Mas ele teve o seu encontro pessoal com Jesus, com Deus. E é isso que Ele quer que você e eu tenhamos, para que a gente se apoie pela fé nas palavras dEle, empenhada como promessa, dizendo: eu estou com você, não te deixo, nem te desamparo. Sabe, eu estou caminhando com você, o meu Espírito está contigo, ouça a minha voz, receba a minha direção, e você vai ver, os seus dias nebulosos e opacos vão se tornar em dias gloriosos. Porque os planos de Deus, segundo Jeremias, capítulo 29, verso 11, eles são planos de nos dar vida e paz, uma esperança e um futuro. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. É a versão mais antiga. Deus tem. E aí, sonhador? E aí, sonhadora? Quer um conselho? Pare de sonhar seus próprios sonhos. E comece a pedir para que os sonhos de Deus venham até você. Opte por sonhar os sonhos de Deus, mesmo que isso signifique você dormir com a sua cabeça sobre uma pedra. Porque os sonhos de Deus são pura felicidade para você. Jacó entendeu. Sabe por que ele entendeu? Porque quando ele acorda, a primeira atitude dele é de um espírito quebrantado e de uma atitude de adorador. Ele vai dizer assim: meu Deus, verdadeiramente Deus está nesse lugar e eu não sabia. Quão temível é esse lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Aí sabe o que Jacó faz? Pega aquela pedra que ele usou para descansar, sobre a qual ele sonhou. Ele pega aquela pedra, ele vira aquela pedra e transforma aquilo num altar de adoração ao Senhor. E o nome daquele lugar passa a se chamar Betel. Sabe, queridos, Deus quer pegar os seus sonhos e fazê-los passar pelo fogo da aprovação da sua vontade. Aqueles, como disse hoje pela manhã, que levarem em consideração a sua glória, que levarem em consideração a glória de Jesus, que levarem em consideração a glorificação do plano de Jesus, do plano de Deus, esses permanecerão. Os outros, você pode vivê-los por teimosia e arcar com todos os ônus consequentes disso. E como eu disse para você, se os sonhos de Deus não nos são baratos, quanto mais aqueles que não são de Deus são só nossos. São caros. Isso não é ameaça não, gente. Estou aqui para fazer terrorismo com ninguém não. Eu estou falando a verdade. Pergunte a alguém, qualquer uma pessoa que estiver aqui, quantas vezes já deu com burros na água, sabe? E ficou malhando em ferro frio, perdendo tempo e perdendo vida, tempo de vida, enquanto quis viver apenas os próprios sonhos pessoais que teve. E agora pergunta como é que está sendo agora vivendo os sonhos de Deus para a sua vida. Pergunta se está arrependido. Não está. Não está. Eu queria que nessa hora você abaixasse a sua cabeça e que você orasse.
Deus falou com você? Deus falou seu coração? Deus ministrou a sua vida? Então, que tal responder positivamente para Ele? E fazer dessa noite um marco na sua vida, como aquela noite foi um marco para a vida de Jacó. As coisas não foram muito bem para frente, não. Elas foram se alinhando no caminho. O tempo foi passando, elas foram se alinhando. Mas depois, o nome de Jacó foi lembrado por toda a sua descendência. E pela descendência dos seus filhos. E dos filhos dele. E por aí por diante. E até hoje, para o povo judeu, o Deus deles é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Para nós, é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó e é Jesus. Descendência de um dos filhos de Jacó. Que tal nessa noite você acordar desse sonho e dizer assim: Senhor, neste momento eu marco a minha vida e ela passa a se chamar Betel. Eu tenho vivido dias nebulosos, mas o Senhor tem aberto o teu céu sobre mim. Eu tenho uma visão pouco promissora do futuro. Na verdade, não tenho muita coisa no que me apegar agora. Mas o Senhor está me oferecendo o teu tudo, porque é a tua promessa. E a tua promessa é tudo, porque a tua promessa não falha, tu não mentes com a tua palavra. E eu quero me alegrar e me confortar pelo fato de que o Senhor não vai desistir de mim, enquanto não cumprir em mim aquilo que o Senhor está prometendo. Eu não quero mais os meus sonhos, eu quero os teus sonhos. Eu queria orar com você. E eu queria que, se você concordar, que você aí no silêncio do seu coração aí, que você fizesse das minhas palavras nessa oração as tuas palavras. Mas só se você concordar com elas. Pai, essa noite a gente refletiu um pouco sobre a vida de Jacó. E a gente refletiu, Pai amado, sobre os sonhos do Senhor para a gente. Se o Senhor for capaz, Pai, de fazer na vida de Jacó o que fez, eu sei que tu podes fazer na minha também. Eu não quero ser alguém que vive de devaneios, de sonhos caprichosamente particulares. Eu quero ser alguém que quer viver os teus sonhos para a minha vida. Eu quero ser alguém que quer viver os teus sonhos para a minha casa. E se para isso, Senhor, isto me leva inevitavelmente a um encontro pessoal contigo, eu estou aqui. E eu peço ao Senhor que em teu Filho Jesus, tome a minha história, assim como tomou a história de Jacó, e faz dela uma história nova, Deus. Onde o teu nome é glorificado. E eu me alegro por viver a tua vontade. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Há alguém que nessa noite fez essa oração junto comigo? Eu gostaria que você levantasse uma de suas mãos, que eu quero orar por você. Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe vocês, Deus abençoe. Deus abençoe. Na galeria, alguém? Alguém?
Há mais alguém nessa noite? Levante uma de suas mãos, onde você estiver, eu quero orar por você. Quero colocar a sua vida diante do Senhor. Há mais alguém? Você que está acompanhando a gente na transmissão, você pode escrever aí no chat, tanto do YouTube quanto do Facebook, e dizer: eu quero viver os sonhos de Deus para mim. Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe. Há mais alguém? E esses sonhos levam você diretamente a Jesus. Diretamente à vontade de Jesus. Vamos ficar de pé. Gostaria, se você não se incomodar, porque o fato de você ter levantado a mão aí foi suficiente para eu saber por quem eu vou orar. Mas eu queria orar com você aqui agora, se você não se incomoda. Então eu queria que você que levantou a sua mão, só se você não se incomodar, que você viesse aqui à frente, que eu quero orar com você, em nome de Jesus, por favor. Se você se sentir incomodado, não precisa, o que você fez tem o mesmo valor de você estar aqui, o mesmo. Aqui não tem, esse valor não é maior em nada. Eu só quero orar por você aqui. Se tem alguém que de repente estava se sentindo desconfortável, e agora vendo esses irmãos aqui, esses queridos aqui à frente, sente com coragem de vir, sair do seu lugar, sai do seu lugar e vem cá que eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eis aqui os teus queridos, os teus amados, vidas pelas quais tu deste Jesus na cruz do Calvário, vidas, Pai amado, para quem tu tens planos e sonhos, vidas que nesta noite, Pai amado, disseram na oração que fizeram ainda agora há pouco comigo, Deus, que querem viver os sonhos do Senhor, e que para isso, Senhor, inevitavelmente têm um encontro contigo. Que esse encontro ocorra agora, Deus. E assim como Jacó não teve dúvidas de que o Senhor estivera com ele, que seja agora, Senhor, marcante na vida deles, que este momento é o momento do Senhor com eles, para a glória de Jesus, para a transformação da história de suas vidas, para a mudança, Senhor, de expectativas, de projeções. Pai, em nome de Jesus, abençoa estas vidas, e com eles, Senhor, eu te peço, alcance suas casas, alcance suas famílias, Senhor. E eu te peço que lá também a bênção do Senhor chegue e cause também, Pai amado, todas as mudanças e transformações que o Senhor, Pai amado, entendeu no seu coração que eles precisam. Eu te peço, Deus, enche o coração dos teus filhos de alegria, mas também de temor para a glória do teu nome. Em nome de Jesus.